O Sítio dos Mendes. Sempre fui do tipo que não acredita em nada que não possa ser explicado. Fantasma, espírito, maldição, tudo isso pra mim sempre foi coisa de filme ou de gente querendo chamar atenção. Até aquele verão. Minas Gerais, 2012. O Clécio, amigo meu, desde a faculdade, me ofereceu o sítio da família para eu passar uns dias. Queria me isolar, escrever, pensar um pouco na vida. Achei a ideia perfeita. Uma casa antiga de alvenaria, telhado de telhas coloniais vermelhas, janelas de madeira grossa que rangiam só de olhar. Tudo muito simples, mas tinha seu charme. Parecia aquelas casas de vó, sabe? Só que com um silêncio pesado. Cheguei numa terça-feira, fim de tarde. Céu nublado, clima abafado. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi o cheiro. Um misto de mofo antigo com cinza, como se alguém tivesse queimado folha seca, ou coisa pior. O cheiro vinha mais forte dos fundos, perto de um barracão de madeira meio torto. Na primeira ida ao mercadinho da cidade, já senti que tinha algo fora do lugar. O dono, um senhor de boné puído, me olhou por cima dos óculos e perguntou, direto: "O senhor tá no Sítio dos Mendes?" Confirmei. Ele só balançou a cabeça devagar e me deu o troco sem falar mais nada. Aquilo ficou na minha cabeça. Era só uma pergunta. Mas o jeito que ele olhou, como se tivesse lembrado de algo ruim, não sei explicar. Na terceira noite, acordei de supetão. Um barulho estranho me tirou o sono. Era como se alguém estivesse arrastando um saco pesado pelo corredor, lento, irregular. Peguei o celular para iluminar o caminho, ainda meio zonzo. No chão, manchas escuras, úmidas, como se alguém tivesse passado com o pé molhado. Fui até a cozinha, peguei um pano velho e limpei. Achei que fosse água da chuva, sei lá. Mas o estranho é que não tinha sinal de goteira, nenhuma janela aberta, nenhum copo derramado. Voltei a dormir. No dia seguinte, quando acordei, as manchas estavam de volta, e dessa vez formavam um rastro. Um caminho molhado que começava na porta dos fundos e ia direto até a beirada da minha cama. Tentei racionalizar, talvez umidade no chão, algum cano estourado, mas o piso era de madeira antiga e o rastro parecia ter sido deixado por alguém andando descalço, com os pés encharcados. Nessa mesma tarde conheci o vizinho mais próximo, Sr. Geraldo, um aposentado simples que criava galinhas numa propriedade ao lado. Simpático, meio calado, mas gente boa. Conversamos um pouco na cerca, e do nada ele solta: "Esse sítio aí", ele disse, limpando as mãos sujas no jaleco. Os antigos donos tinham uns costumes estranhos. De noite, acendiam vela no porão. Uma vez meu neto o viu. Ele parou, olhou para os lados, como se alguém pudesse estar ouvindo, e mudou de assunto. Voltei para casa naquela noite com aquilo martelando na cabeça. Vela no porão? Costume antigo? Que tipo de costume precisa de vela escondida? A casa parecia ainda mais silenciosa. Até o som dos grilos sumiu. E aí veio a ventania. As telhas batiam, a madeira estalava. Nada normal. Afinal, casa antiga faz barulho mesmo. Só que aí começaram as batidas. Secas, 3 de cada vez. E não era na porta, era na parede, bem atrás da cabeceira da cama. 3 batidas. Pausa. Mais 3. Peguei o celular e comecei a gravar. Quando ouvi depois, só tinha o som do vento. Mas eu juro por tudo que ouvi aquelas batidas. E quando achei que tinha sido coisa da minha cabeça, algo passou na janela. Não era sombra de árvore, não era galho, eram 3 riscos paralelos, como se unhas tivessem arranhado o vidro de leve, devagar. Liguei pro Clécio na hora. "Tem algum bicho aqui que sobe parede?" Ele respondeu rindo: "Bicho? Só se for fantasma, ué. Por quê?" Desliguei sem dizer mais nada. Peguei o travesseiro, o cobertor e fui dormir no carro. E ali, com os vidros embaçados e a cabeça a mil, percebi que talvez eu não estivesse tão sozinho naquele lugar. Na manhã seguinte, dormindo mal e sentindo o corpo todo travado do banco do carro, eu tomei uma decisão.
Já que o tal porão era citado por todo mundo como o lugar esquisito da casa, eu ia olhar com meus próprios olhos. Era melhor encarar de vez do que ficar sendo assombrado pela dúvida. Abri a portinha de madeira que levava para a escada. O trinco estava duro, enferrujado, como se ninguém tivesse usado há muitos anos. A escada de madeira era estreita e rangia a cada passo, e o ar que subia dali era úmido, abafado. Parecia que tinha alguma coisa apodrecendo lá embaixo. O cheiro era quase físico, um misto de terra molhada e algo adocicado, como carne esquecida no sol. Desci devagar, iluminando com o celular. As paredes eram de pedra bruta e o chão era puro barro batido. E ali, no canto mais escuro, eu vi um círculo simples, pequeno, mas feito com intenção. Alguém tinha arrumado pedras em forma de anel, e dentro, restos de vela. Cera derretida, algumas ainda coladas no chão. E entre elas, umas coisas que me deixaram com o estômago revirado, papéis queimados, pedaços de pano e fotos. Fotos antigas, amareladas pelo tempo, dobradas, algumas até meio queimadas nas bordas. Peguei uma, abri com cuidado. Era uma família. Devia ser dos anos 60, todos posando ali na frente da casa, bem na varanda. Um casal, 3 crianças, todo mundo sorrindo, menos uma. No canto da foto tinha uma menina. Vestido claro, cabelo preso. Ela não sorria. Ela olhava direto para a câmera, mas era um olhar estranho, parado, fixo, como se ela estivesse vendo mais do que só o fotógrafo. Aquilo me deu um calafrio tão forte que soltei a foto no chão sem pensar. Subi de volta e tranquei a porta do porão 2 vezes. Naquela noite o tempo virou de novo. A ventania voltou com mais força, as árvores dobravam do lado de fora e o som da madeira estalando parecia vir de dentro, não de fora. Acordei no meio da madrugada com um barulho que me paralisou. Não era mais o arrastar, nem as batidas secas. Era som de passos. Passos firmes lentos. Alguém andando descalço pelo corredor. Eu fiquei deitado, de olhos abertos, o coração martelando no peito. Peguei o celular e iluminei a porta. Nada. Silêncio. Mas o som tinha parado bem ali. Levantei devagar, fui até a porta e olhei para o chão. Pegadas, de barro. Elas iam do corredor até minha cama. E depois voltavam. Era como se alguém tivesse ficado ali me olhando enquanto eu dormia e depois tivesse voltado de onde veio. Sabe aquele momento em que tudo dentro de você grita que é hora de ir embora? Que não importa o que você ache ou o quanto você tente racionalizar, aquilo não é mais coincidência, não é sonho, não é paranoia. Eu fui até a porta, deixei a chave embaixo do tapete e fui embora, sem olhar para trás. Peguei a estrada sem nem avisar o Clécio. Só queria distância da casa, do cheiro, daquele lugar. Na cabeça, a imagem da menina, o olhar dela e as pegadas. Porque por mais que eu quisesse acreditar que tudo aquilo tinha explicação, uma parte de mim sabia. Eu não era o primeiro a ser visitado naquele quarto. Passaram-se semanas desde que deixei o sítio. Voltei para a cidade grande, me enfiei no trabalho e tentei seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Mas de vez em quando ainda escutava passos. O som vinha na memória, claro, mas parecia real. Tão real que eu cheguei a levantar da cama no meio da noite para verificar se tinha alguém no apartamento. Nunca tinha, mas aquela sensação não ia embora. Alguns meses depois, fui encontrar o Clécio num café no centro. Contei tudo, do jeito que consegui, esperando que ele risse, que dissesse que era tudo coisa da minha cabeça. Mas ele ficou sério. Escutou até o fim, e aí disse, baixando a voz: "Cara, isso já aconteceu com outras pessoas. Só que ninguém nunca me contou com tanto detalhe assim." "Como assim?" perguntei. "Teve um casal que ficou lá antes de você. Foi embora no segundo dia. Disseram que ouviram barulhos e viram marcas no chão. Depois, teve outro amigo meu, que só durou uma noite. Disse que teve um pesadelo com uma menina parada no quarto. Sempre uma menina, sempre no quarto.
Você sabia disso tudo e me mandou para lá? Ele ficou em silêncio. Pegou o café, olhou pela janela, depois soltou. Eu só. Nunca achei que fosse tão sério. Fiquei em silêncio. Tentei lembrar de cada detalhe. As batidas, as pegadas, o cheiro no porão, a menina na foto. Aquilo não era sonho, não era ilusão. Eu estive lá, eu vi, eu ouvi. E quanto mais o tempo passa, mais uma pergunta fica martelando na minha cabeça. Se eu fui só mais um, quantas pessoas ela já visitou à noite? O sobrado do seu Arlindo. Quando meu tio faleceu, deixou uma propriedade para a família no interior de São Paulo. Ninguém queria saber do lugar. Diziam que a casa era pesada, que tinha algo estranho lá dentro, uma energia que incomodava. Mas eu, sempre o cético da família, me ofereci para cuidar da papelada, resolver o que precisava ser resolvido e, quem sabe, colocar a casa à venda. Era um sobrado antigo, desses de alvenaria exposta, com paredes largas, janelas com venezianas pesadas e um corredor estreito que levava até os quartos do fundo. Logo que entrei, percebi o cheiro, naftalina misturada com alguma coisa azeda, como vinagre deixado no sol. Aquilo já dava um nó no estômago, mas respirei fundo e segui. Fui tratando como normal, como sempre tratei esse tipo de coisa. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Organizei os documentos do inventário, revisei o que dava para manter ou vender, tirei foto dos móveis. À noite, cozinhava algo leve e dormia cedo. Mas foi aí que os detalhes começaram a me incomodar. Minha escova de dentes sempre aparecia molhada de manhã, mesmo quando eu tinha certeza absoluta de não ter usado. O rádio da sala, um modelo velho de botão giratório, ligava sozinho de madrugada, mas não tocava música, só estática, um chiado grave, insistente. E toda manhã, sem exceção, eu encontrava a porta do porão entreaberta, mesmo trancando a chave antes de dormir. No terceiro dia, comentei isso com o padeiro da cidade, um senhor de mais de 70 anos que me atendeu com simpatia. Mas quando ouviu qual casa era, o tom dele mudou. Ele riu, mas foi um riso curto, meio desconfortável. Os olhos não acompanharam o sorriso. Ah, um sobrado do seu Arlindo, disse ele com a cabeça baixa. Lá sempre teve dessas coisas. Melhor não mexer. Fiquei matutando aquilo na minha cabeça pelo resto do dia. Cheguei em casa com uma sensação que eu não conseguia explicar direito. Não era medo, era só um incômodo. Uma impressão constante de que eu não estava sozinho. Naquela noite decidi gravar. Não para provar nada para ninguém, mas para mim mesmo. Queria ver se eu estava ficando paranoico ou se tinha de fato algo que eu não conseguia enxergar. Peguei uma câmera pequena que uso para viagens, posicionei no fim do corredor, apontada direto para a porta do porão. Liguei e fui dormir. E foi aí que tudo mudou. Na manhã seguinte, mesmo sem ter dormido direito, tomei coragem e decidi descer até o porão. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Precisava ver com meus próprios olhos se aquilo tudo tinha uma explicação. Destranquei a porta e desci devagar. O ar ali dentro era pesado, úmido, com aquela friagem que gruda nos ossos e parece que entra pela roupa. As paredes estavam manchadas de infiltração. E o pior é que com a luz fraca da lanterna, algumas dessas manchas pareciam formar rostos. Rostos distorcidos, como se estivessem tentando sair da parede. Respirei fundo e segui até o canto mais afastado do cômodo, onde encontrei uma mala de couro velha, quase se desfazendo. Abri com cuidado e encontrei alguns cadernos enrolados em plástico, fotos antigas da família com os cantos queimados e um revólver. Estava enferrujado, mas com uma única bala ainda na agulha. Aquilo me gelou por dentro. Folheei os cadernos por cima. A maioria eram só contas da roça, anotações de rotina. Mas um deles me chamou a atenção. Tinha uma capa simples, escrita a lápis. Registro dos eventos Não Leia à Noite. A letra era do meu tio. Comecei a ler ali mesmo, segurando a lanterna com uma mão e o caderno com a outra. As primeiras páginas falavam de coisas comuns.
Concertos na cerca, problemas com o trator, visita de algum vizinho, mas na página marcada com a data 12 de março de 1998, a letra dele mudava. Ficava trêmula, rápida, quase como se ele estivesse escrevendo com pressa ou medo. Ali ele escreveu. O rádio ligou sozinho de novo. Desta vez, ouvi uma voz na estática. Dizia meu nome. Na página seguinte. Hoje encontrei pegadas de barro na cozinha, mas aqui não tem barro. E por fim, sei que ela vem do porão, às 3h17, sempre. Na hora que li isso, fechei o caderno com força. 3h17. O mesmo horário do vídeo da noite passada. O mesmo momento em que a porta abriu sozinha e aquela sombra, ou fumaça, saiu andando pelo corredor. Nesse instante, ouvi um som que me congelou. Era um arrasto, úmido, como se algo pesado estivesse sendo puxado escada acima, degrau por degrau, sem pressa. O som era pastoso e irregular. Minha lanterna começou a piscar, a luz falhando como se a bateria tivesse sendo sugada. E então, o cheiro voltou. O mesmo cheiro de antes, mas agora mais forte. Vinagre azedo misturado com algo pior, mais agressivo, como carne podre largada no sol. Tampei o nariz com o braço e corri até a escada. Mas quando cheguei lá em cima, a porta já estava fechada. Fechada por dentro. Eu fiquei parado, tentando entender, tentando pensar no que fazer. Foi quando ouvi do outro lado da porta um som seco, rítmico, como se algo estivesse arranhando a madeira. Mas não com força. Era lento. Círculos. Como unhas raspando em espiral, de leve. Como se aquilo quisesse me avisar que ainda estava ali. Minhas mãos estavam suando quando voltei a pegar o revólver. A arma era velha, pesada, e só tinha uma bala. Eu sabia que não adiantava muita coisa, mas naquela hora era a única coisa que me fazia sentir algum controle sobre o que estava acontecendo. Respirei fundo e apontei direto para o cadeado da porta do porão. Decidi que se fosse para acabar com aquilo, eu ia enfrentar. Mirei e disparei. O estalo do tiro ecoou pela casa. Mas antes mesmo que eu tocasse na maçaneta, a porta se abriu sozinha, devagar, sem pressa, como se já soubesse que eu ia voltar. Lá dentro, a escuridão era total. Um breu denso opressor que nem a lanterna conseguiu cortar direito, mas o que ela revelou não era o mesmo porão de antes. As paredes, que antes só tinham infiltração, agora estavam cobertas de rabiscos feitos a carvão. Linhas cruzadas, círculos, palavras incompletas, tudo riscado com pressa, com raiva. A mala que eu tinha encontrado no dia anterior estava aberta, jogada de cabeça para baixo, e no chão espalhadas estavam todas as fotos de família, todas queimadas, bordas escuras, rostos distorcidos pelo fogo, menos uma única foto intacta. Era meu tio, ainda jovem, parado bem em frente à casa. Ao lado dele, uma mulher, vestido branco, mãos cruzadas na frente do corpo. Mas o rosto dela estava apagado, não queimado. Apagado com algo escuro, como se alguém tivesse passado o carvão por cima com força, como se quisesse esconder quem ela era. O cheiro ficou insuportável, mais forte do que nunca. Vinagre, carne podre, um ranço que grudava na garganta. E então, atrás de mim, ouvi passos, lentos, pesados, molhados. Virei com o revólver em punho, o coração disparando e a lanterna tremendo na outra mão. Mas não vi ninguém, só o som. E no chão, uma poça d'água, sozinha, indo em direção às escadas, como se aquilo tivesse vida própria. Ela foi subindo sozinha, degrau por degrau, deixando o rastro molhado, e eu não esperei mais nada. Saí da casa do jeito que estava. Deixei tudo ali dentro. Nunca mais voltei. Anos depois, um sobrinho distante resolveu reformar o lugar. Jovem, cabeça aberta, achando que tudo era exagero. Me ligou na primeira noite. A voz dele estava calma, quase rindo. Tem umas fotos estranhas aqui no porão. Sabia que o vô tinha uma irmã? Na hora meu sangue gelou. Porque meu tio nunca teve irmã. Se você chegou até aqui,
É porque tá gostando do clima, né? Então aproveita, deixa o like, compartilha com alguém que também curte um bom relato sombrio e bora continuar, que ainda tem muita coisa para acontecer. O Diário da Fazenda Abandonada. Em 2012, durante uma viagem a Ouro Preto, entrei num sebo escondido numa rua de pedra e acabei comprando um caderno antigo. A capa era de couro gasto, com marcas do tempo e um fecho enferrujado. Folheando ali mesmo, vi que as páginas estavam amareladas, com a tinta desbotada em algumas partes. Mas o que me chamou a atenção foi a primeira frase, escrita em letra cursiva, firme, mas antiga. Dizia: Relatos da Fazenda São Jerônimo, 1937. Se encontrar isto, não leia em voz alta. Levei comigo. Achei curioso, diferente, dessas coisas que parecem chamar a gente por algum motivo. E naquela mesma noite, na pensão simples onde eu estava hospedado, sentei na cama com uma xícara de chá ao lado e comecei a ler. As primeiras páginas pareciam inocentes. Descrições do dia a dia numa fazenda de café no interior de Minas. 12 de abril. Colhemos 50 sacas. O vento assobiou forte no celeiro à noite. 17 de abril. O gado anda agitado. Encontrei pegadas estranhas no curral. Era tudo muito rotineiro, mas dava para sentir nas entrelinhas que alguma coisa estava se aproximando. No dia 30 de abril, o tom muda completamente. A letra parece mais corrida, como se tivesse sido escrita às pressas. A anotação dizia: O menino Bernardo desapareceu. Acharam suas botinas no pasto, alinhadas, como se ele tivesse saído andando, sem os pés. Eu reli essa frase mais de uma vez. O jeito que foi escrito, tão direto, me arrepiou. Folheei rapidamente para o final do caderno, e a última anotação estava com letras trêmulas, quase rasgando o papel. Dizia: Ela vem cantando. Não olhe para o que usa o chapéu de palha. Foi nesse exato momento que ouvi um som do lado de fora da porta do meu quarto. Um arrasto. Como se alguém de botas pesadas estivesse caminhando devagar pelo corredor da pensão. Fiquei imóvel, o diário ainda aberto no colo. O som parou. E logo depois, um assobio curto, fino, atravessou o silêncio da madrugada, igualzinho ao que estava descrito ali em 1937. Na manhã seguinte, ainda com a cabeça girando por causa do que li e ouvi na noite anterior, decidi procurar pela tal Fazenda São Jerônimo. O dono do sebo me deu uma direção vaga, apontando com o dedo sujo para fora da janela da loja. Disse que ficava depois do córrego seco, que não tinha mais nada lá, só o casarão em ruínas. Ele falou baixo, como se estivesse lembrando de algo que preferia esquecer. Peguei o carro e segui por uma estrada de terra estreita que parecia não levar a lugar nenhum. Depois de alguns quilômetros, a estrada virou só mato e pedra. Estacionei e continuei a pé. O sol estava encoberto, e o ar ali parecia mais pesado. O primeiro sinal de que eu estava no lugar certo foi o cheiro. Café velho, misturado com algo adocicado e podre, como fruta passada esquecida dentro de uma gaveta. No meio das árvores, entre galhos secos e cipós, apareceu a silhueta do casarão. A estrutura estava parcialmente desabada, com o telhado caído em alguns pontos e as paredes marcadas por manchas negras, como se tivesse havido um incêndio. Mas o alpendre ainda estava inteiro, de madeira firme, como se ninguém tivesse tocado ali há décadas. Chegando mais perto, notei umas marcas no chão. Não eram de animal. Eram pegadas de alguém descalço, mas demais para serem normais, como se a pessoa tivesse os pés esticados ou como se tivesse arrastado as pernas com esforço, deixando o calcanhar riscar a terra. E eram frescas. Entrei com cuidado. O assoalho rangia alto, como se a casa reclamasse da minha presença. A sala estava vazia, só pó e teia por todo canto. Mas tinha um fogão a lenha no canto, coberto de poeira grossa, e fotos rasgadas espalhadas pelo chão, nenhuma inteira. Rostos cortados ao meio, olhos riscados, bocas apagadas com carvão, e foi ali que eu vi. No canto da parede, repousando sobre um banco de madeira,
havia um chapéu de palha, inteiro, limpo, como se tivesse sido colocado ali naquele dia. Nenhuma poeira, nenhuma teia, nada. Me abaixei devagar para olhar melhor. Estava úmido, com um cheiro de terra molhada misturado com café queimado. E aí, atrás de mim, escutei um som que não sei descrever direito. Um estalo, úmido, como se alguém estivesse abrindo a boca devagar, depois de muito tempo calado. Eu não olhei. Não consegui. Levantei de um salto e corri em direção à saída. No alpendre, quase tropeçando nos próprios pés, notei uma coisa nova. No batente da porta, riscado com carvão fresco, estava escrito: "Ele sempre volta com o chapéu." Voltei para a cidade em choque. Passei o resto do dia trancado no quarto da pensão, tentando entender o que tinha acontecido, tentando racionalizar cada detalhe, como se fosse possível encaixar tudo numa explicação lógica. Mas tinha coisa demais fora do lugar. As marcas no chão, o cheiro, a escrita fresca e o chapéu, limpo, úmido, como se alguém ainda estivesse morando ali, esperando. No fim da tarde, fui até um armazém antigo no centro da cidade. Mostrei para o dono as fotos que tirei do casarão, esperando alguma informação, qualquer coisa. O homem, que devia ter seus 70 anos, empalideceu na hora. A mão que segurava a foto tremia. "Isso ainda existe?" ele murmurou. O povo dizia que o dono da São Jerônimo fez coisa com os colonos. Coisas ruins. Coisas que atraíram visitantes. A palavra ficou no ar como fumaça. Visitantes. Naquela noite, tentei dormir cedo, mas acordei no meio da madrugada com o quarto mergulhado num cheiro forte de café queimado. O mesmo cheiro da fazenda. A janela, que eu jurava ter trancado, estava aberta. E ali, no parapeito, repousava o mesmo chapéu de palha, molhado, como se tivesse acabado de ser lavado. Peguei ele com raiva, joguei no lixo do banheiro, fechei a tampa e voltei para a cama com o coração disparado. Mas de manhã, ele estava de volta. Em cima da mesa, no mesmo lugar onde eu tinha deixado o diário na noite anterior, não esperei mais nada. Mudei de cidade na semana seguinte. Doei o diário para um museu universitário, coloquei outro número no celular e evitei qualquer assunto relacionado àquela fazenda. Tentei seguir a vida, mas 2 semanas depois, recebi um e-mail do curador do museu. Ele dizia que, durante o processo de catalogação, encontraram algo entre as páginas do diário. Uma fotografia, um grupo de pessoas em frente ao casarão, datada de 1936. Gente da fazenda, trabalhadores, crianças e, no canto, alguém muito parecido comigo. Na legenda, escrito à mão, lia-se: Bernardo Novo Agregado. Apaguei a mensagem na hora, mas desde então, toda madrugada, sem falha, eu escuto um assobio no corredor. E eu nunca olho para o chapéu que apareceu no meu cabide. O caminhoneiro da BR-116. Era 3h17 da madrugada, quando meus olhos começaram a pesar de verdade. Eu já vinha dirigindo há mais de 12 horas sem parar direito. Só encostei 2 vezes. Uma para um café ralo num boteco de beira de estrada e outra para um pastel meio duvidoso num posto qualquer. O caminhão roncava, cansado como eu, e o ponteiro do combustível tremia no vermelho. Foi aí que vi a placa. Enferrujada, meio torta, mas ainda dava para ler. Posto desertado, 2 quilômetros. Nunca tinha ouvido falar daquele lugar. Não estava no GPS e nem os outros caminhoneiros comentavam. Mas com o tanque daquele jeito, eu não tinha muita escolha. Virei na saída e entrei numa estradinha de terra batida, mal cuidada, cheia de buraco. Depois de um tempo, o posto apareceu e parecia esquecido pelo tempo. As bombas estavam cobertas de poeira, o toldo de lona balançava rasgado no vento gelado e as luzes de neon piscavam, criando um jogo de sombras esquisito. Mas o que mais me chamou a atenção foi a figura encapuzada atrás do balcão de vidro sujo.
Não desci do caminhão. Só baixei o vidro e gritei: "Só quero gasolina." O sujeito levantou a cabeça devagar. Tava de capuz, o rosto coberto pelas sombras, mas os olhos, aquilo me travou. Eram olhos amarelos, refletindo a luz igual a olho de gato. Ele respondeu com uma voz que parecia vir debaixo da terra: "Aqui a gente vende outras coisas, moço." E apontou para uma prateleira lá no fundo. Tinha uns frascos empoeirados, de vidro grosso. Dentro deles, pedaços de carne flutuavam num líquido âmbar. Aquilo me embrulhou o estômago. O cheiro de gasolina velha misturado com gordura queimada ficou mais forte. Parecia um churrasco esquecido na brasa por horas. E no fundo, o som do rádio do posto, tocando um forró distorcido, mesmo com os fios das caixas de som arrancados e pendurados. Foi quando olhei para o meu relógio de pulso, parado, marcando 3h17. Mas o celular no painel mostrava 3h23. O tempo não batia. Nada batia. Sem pensar duas vezes, engatei a primeira, pisei fundo e arranquei dali com o caminhão tremendo debaixo de mim. O retrovisor mostrava o posto sumindo na neblina noturna, mas antes que eu conseguisse respirar aliviado, um vulto apareceu no meio da pista. Era o mesmo encapuzado. Em pé, braços abertos, como se esperasse um abraço. Segurei firme no volante. Passei direto por ele e quando olhei de novo, não tinha mais ninguém. A estrada estava vazia, silenciosa, só o som do motor e meu coração batendo no pescoço. Foi aí que ouvi um som estranho vindo do banco do passageiro. Um tilintar, como vidro batendo no couro. Virei o rosto devagar e vi um frasco de vidro rolando sobre o assento, o mesmo tipo que eu tinha visto no posto. E dentro dele, flutuando naquele líquido âmbar, tinha um dedo humano. Na base do dedo, uma aliança de ouro. E eu reconheci na hora. Era idêntica à que meu pai usava antes de desaparecer na estrada, lá em 1999. O frasco ficou rolando no banco do passageiro por 3 dias. Eu tentava ignorar, mas ele parecia estar sempre me encarando. Não importava como eu colocasse, virado para o outro lado, debaixo de uma camisa, no fim, ele sempre acabava com o dedo virado para mim. Aquilo começou a mexer com minha cabeça. Quando finalmente estacionei num motel de beira de estrada, já em Minas Gerais, resolvi encarar aquilo de frente. Sentei na beirada da cama, liguei o abajur e examinei o frasco sob a luz amarelada. O dedo estava inchado, pálido, meio esverdeado pela conservação do líquido, mas a aliança brilhava como nova. Virei com cuidado. Dentro da aliança havia uma gravação, SJ 1978. Meu coração quase parou. Samuel Jorge, meu pai. E 1978 foi o ano em que ele começou a trabalhar como caminhoneiro. Eu era criança quando ele desapareceu. Na época, disseram que ele podia ter fugido, que podia ter abandonado a gente, mas minha mãe nunca acreditou nisso. E agora, eu também não. No dia seguinte, fui até a delegacia mais próxima. Entrei carregando o frasco embrulhado num pano e pedi para falar com o delegado. Ele era um homem gordo, com cara de quem já tinha visto de tudo e nada mais impressionava. Cheirava a cachaça e tédio. Mostrei o frasco. Ele franziu a testa, olhou por alguns segundos e soltou uma risada seca. Posto desertado? Essa história velha outra vez? Disse que todo ano aparecia alguém com algum caos envolvendo esse posto. Um caminhoneiro, um frentista, às vezes até turista. E que meu pai, Samuel Jorge, não tinha sido o primeiro a sumir por essas bandas, mas não quis registrar boletim de ocorrência. Disse que era perda de tempo. Na hora que eu ia sair da sala, um policial mais velho me chamou de canto. Um sujeito calado, com cara de quem já tinha engolido muito silêncio. Me puxou pelo braço e falou baixo: "Se você quer mesmo saber do seu pai, procura o Zé do Caminhão. Tem um bar na BR-050, perto do Trevo. Foi o último que viu Samuel com vida." No mesmo dia, peguei a estrada e segui a indicação. O bar era um galpão torto de madeira gasta,
com placas de caminhão enferrujadas pregadas nas paredes. Lá dentro, cheiro de diesel, graxa e pinga barata. E atrás do balcão, um homem de mais de 70 anos, com cicatrizes nos braços e olhos fundos como buraco. Mostrei a aliança. Ele não ficou surpreso. Samuel era meu amigo, disse, servindo uma cachaça turva num copo lascado. Naquela noite, em 99, ele passou por aqui. Ia abastecer no posto desertado. Voltou branco, pálido, tremeu o copo quando pegou na chave do caminhão. Só disse: eles me reconheceram. Nunca mais vi o homem. Ficamos em silêncio por um tempo. Ele olhou para o frasco na minha mão, com o dedo boiando ali dentro, e sua expressão mudou. Envelheceu 10 anos só de olhar. O pior, ele murmurou, é que esse posto não existe há 40 anos. Foi queimado num incêndio em 79. Morreram todos que estavam lá dentro, mas de vez em quando ele aparece de novo, para quem está precisando. Aquilo me gelou. Eu não queria estar precisando de nada, só queria respostas. Mas naquela noite, voltando pela BR-116, o rádio do caminhão começou a chiar. No meio da estática, uma voz, fraca, distorcida, mas inconfundível. Uma voz que eu só lembrava de ouvir em fitas velhas, no porta-luvas da infância. Filho, não volta para a estrada. Era meu pai, e no banco do passageiro, o frasco começou a vibrar. O frasco vibrava tanto que chegou a rolar pelo painel. Eu tentei segurá-lo, mas ele parecia vivo, como se reagisse à voz do rádio. A mesma voz que agora falava comigo entre os chiados. Não olhe para trás. Não pare o caminhão. Eles vêm pelos espelhos. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. O suor escorria nas costas. Tentei focar na estrada, mas a curiosidade venceu por um segundo. Só um segundo. Olhei no retrovisor. O posto estava ali, como se nunca tivesse saído do lugar, iluminado, funcionando, com as luzes de neon piscando num ritmo irregular, e na beira da estrada, pelo menos uma dúzia de figuras, todas com capuzes escuros, paradas, olhando. Uma delas segurava uma placa torta, enferrujada, onde dava para ler uma única palavra: parada. Pisei no acelerador com toda a força. O motor do caminhão gritou, mas a velocidade não aumentava. O ponteiro do velocímetro travado nos 40 por hora. Era como se o caminhão estivesse preso, como se algo invisível segurasse cada engrenagem. E então, senti o cheiro. Gasolina velha, misturada com carne queimada. Olhei para o painel. O tanque, que eu tinha enchido poucas horas antes, estava novamente no vermelho, como se estivesse evaporando diante dos meus olhos. O frasco explodiu. Vidros voaram pelo interior da cabine. O líquido escorreu pelo painel, quente e espesso como óleo queimado. A aliança bateu no chão e rolou até meus pés. Quando me abaixei para pegá-la, uma enxurrada de imagens invadiu minha cabeça. Vi meu pai jovem, em 1978, abastecendo no mesmo posto. Vi homens de jaleco branco sorrindo enquanto tiravam sangue de motoristas sem que eles percebessem. Vi o fogo começando no fundo da loja, alguém tentando fugir e mãos esqueléticas puxando corpos para dentro. Vi meu pai, em 99, sendo arrastado para trás do balcão. E então a voz no rádio voltou, mais baixa, mais próxima. É assim que eles continuam, com o sangue dos que param. A primeira luz do sol apareceu no horizonte, um feixe fraco, mas suficiente. No instante em que a luz tocou o asfalto, o caminhão acelerou sozinho. O velocímetro voltou a subir. 50, 60, o posto sumiu, como fumaça. No lugar onde ele estava, só restava uma placa caída, enferrujada, metade coberta por mato. Mas ainda dava para ler. Cuidado com o que abastece sua alma. Hoje em dia, eu nunca mais dirijo à noite. Evito a BR-116 sempre que posso. Mas às vezes, quando cruzo certos trechos, o rádio chia. A estática aumenta. E se eu olhar rápido demais no retrovisor, eu ainda vejo as silhuetas de capuz,
paradas à beira da estrada, segurando placas que só eu consigo ler.